Olá pessoal, aqui vai mais uma videoaula sobre o QGIS, em que eu vou começar a ensinar para vocês a forma de se fazer camadas vetoriais, né? Fazer aí a nossa vetorização em mapas, né? Em imagens do Google Earth. Vetorizar, né? Essas imagens através dos componentes aqui que existem, né? As ferramentas que existem no QGIS, tá certo? Antes eu gostaria de mostrar para vocês uns mapas aqui que fizemos nesse semestre. Como vocês podem ver aqui, tem um, né, que é o mapa de tipologia de uso, em que nós dividimos aí em questões do uso do solo, né, comercial, educacional, coisas dessa espécie. Aqui temos outro de toda a cidade, né, e aqui mapas dos aspectos ambientais, em que vocês podem ver aí uma diferença, né. Todos esses mapas aqui que vocês estão vendo foram feitos em um tipo de camada, que é a poligonal, né? Porque nós vamos trabalhar com polígono para poder fazer aí toda uma borda de um contorno, por exemplo, de uma quadra, né? Que muitas vezes pode ser que seja um pouco desfigurada, então a gente precisa aí um pouco utilizar polígonos ou grãos, como vocês podem ver aqui, e açudes, rios, coisas dessa espécie. Então, hoje eu vou estar ensinando para vocês a forma como a gente cria, como a gente vetoriza, né? Faz essas camadas poligonais, tá certo? Primeira coisa que vocês precisam fazer é vir aqui em camada, criar nova camada, shapefile, né? Shapefile por quê? Porque nós vamos criar um arquivo shape. Vocês se lembram daquela pasta em que nós criamos SHP, uma pasta SHP, propriamente para esses shapes que nós iríamos criar aqui dentro do QGIS já no processo de vetorização. Então, depois que nós fizermos isso, vai abrir esta janela aqui, né, em que vai indicar aí 3 tipos de camada que nós podemos criar. O primeiro tipo é o ponto, né, que nós vamos ver aí mais na frente. O segundo tipo é a linha. E terceiro tipo são polígonos. No caso aí nós vamos trabalhar, não é pessoal, um polígono, certo? Então aí vocês podem ver também aqui o SRC, né, que é o sistema de projeção. Nós vamos mudar para o que nós estamos aí utilizando, 32724, ok? Depois disso vocês podem ver que tem aqui novo campo, que é onde nós vamos dar um nome para a nossa camada, né? Nós vamos indicar sobre o que é essa camada, né? Então, se é sobre tipologia de uso, então nós vamos colocar aí tipologia de uso. Ele não permite escrever muito, mas aí vocês podem colocar aí tipologia, por exemplo, certo? E aqui é o comprimento dos caracteres que nós vamos poder escrever quando formos criar aí uma camada, tá certo? Vocês vão ver isso mais adiante. E aí, criamos aqui um nome, nós podemos adicionar campos à lista. Aí aqui criou, não é? Esse id ele sempre vem nessa lista de campo, então vocês podem remover, né? É um exemplo. Aí nós temos aqui tipologia. Depois que nós criamos a camada, é só nós apertarmos OK. Aí vai aparecer o lugar onde você vai salvar, né? No caso, nós estamos salvando aqui na pasta SHP, né? Para melhor organizar. Então, salvamos aqui tipologia de uso, ok? E salvamos. Pronto, aí criou aí a nossa camada. Salvamos nossa camada. E aí, nós vamos vir aqui, clicar em cima da nossa camada que foi criada, tipologia de uso. Para podermos fazer uma camada, nós precisamos clicar nela. Aí vemos aqui neste lapisinho e aqui adicionar feição. Nós vamos adicionar uma feição, criar uma camada. Podemos aproximar, né? E podemos vir aqui e fazer aí a nossa vetorização da imagem. Depois que nós contornamos, fizemos aí a área que nós queremos adicionar uma camada, nós clicamos com o botão direito e vai aparecer essa janela. E aí nós vamos identificar
aí essa quadra, né? Se é uma zona comercial, se é uma zona residencial. Vamos dizer que é uma zona residencial. Aí vocês podem ver que tem um campo aí para ser digitado. Nós digitamos aí residencial. E aí nós temos que nos atentar que sempre quando nós formos ver aí uma outra quadra e nós quisermos colocar como residencial, todos os caracteres eles têm que estar iguais a isso aqui, residencial. Não podemos mais colocar de outra forma, senão vai ser identificado como se já fosse um outro tipo, né, de zona. Então, se nós colocamos aí comercial, tem que ser escrito todos os caracteres comercial, né? Porque como vocês vão ver aí mais adiante também, nós vamos categorizar e vamos colocar cores diferentes. Então, se tiver um caractere só diferente com relação a outro, vai ser entendido aí como se fosse um outro tipo de zona que nós definimos, tá ok? Então, nós vamos aí adicionar residencial e apertamos aí OK. Vocês viram que criaram aí uma camada, não foi? Não tem nada aqui categorizado ainda com o nome residencial, porque nós não categorizamos. Isso nós vamos fazer logo mais, tá ok? Vamos aqui fazer uma outra camada. Digamos que essa camada aqui, esta zona, desculpa, ela é uma zona comercial. Então, nós digitamos aí comercial e apertamos OK. Tá ok? E vamos criar outra aqui, estilo zona. Vamos dizer que é zona institucional. Ok. Pronto. Então aí, pessoal, nós vamos logo categorizar para que nós possamos ver a diferença, né, com relação a cada um desses três tipos aqui de camadas que nós criamos, tá ok? Aí para isso nós vemos aqui em cima, apertamos no botão direito, né, da camada de tipologia de uso e vamos vir aqui em propriedades. Abrindo essa janela aqui, vocês podem ver aqui em cima que está símbolo simples, né? Vocês podem clicar em cima e vir aqui categorizado. Nós vamos colocar em categorias cada uma daquelas tipo de zona que nós identificamos, tá ok? Então nós podemos vir aqui classificar. Eu fiz, como vocês podem ver, logo diretamente no mapa, mas se nós quisermos, nós poderíamos ter vindo logo aqui, em cima da camada, logo quando criamos ela, né? Propriedades, termos mudado para categorizado e vir aqui criar cada um tipo de camada logo, né? E vocês podem perceber que nós criamos três, né? Comercial, institucional, residencial. E fica sempre uma a mais. Por quê? Porque quando nós formos criar uma outra camada, essa será a cor. Se nós formos criar uma outra, aparecerá outra, tá ok? Então, para isso, a gente tem que entender uma coisa. Vocês podem ver aqui que aparece um outro tipo de símbolo. Esse símbolo funciona para que quando nós formos criar uma outra camada, né, com outro nome, um outro valor aqui no caso, ele apareça com essa cor, né, nesse símbolo. Então, se nós formos aqui criar, nós podemos dar um novo nome aqui. Vamos dizer que este será vazio. Nós colocamos vazio aqui também para a legenda e aqui no caso vazio para o valor, né? Quando nós formos criar uma outra camada, ela precisa ter esses mesmos caracteres para que ela se encontre igualmente neste símbolo. E como nós fazemos aí para criar um novo símbolo, né? Para identificarmos um novo tipo, um novo valor, né? Uma nova espécie de tipologia de uso? Basta nós virmos aqui neste maisinho. E vocês podem ver que já aparece um outro símbolo. Basta nós virmos aqui e renomear, né? Podemos colocar aqui, deixa eu ver, religioso. Mudamos para aparecer também na legenda. E assim por diante, né? Se eu quero vir apagar, eu posso adicionar mais, mas se eu quiser vir apagar, eu clico em cima e venho aqui nesse menos, que ele some automaticamente.
Estão vendo, né? Eu recomendo que antes de começar a vetorização, vocês venham aqui, né? Mudem para categorizado e coloquem já aí, especifiquem, né, o que é cada símbolo, né, com o seu tipo, por exemplo, e já deixe tudo bem categorizado, né, para poder, na hora que você estiver vetorizando na imagem, fique mais fácil, né, você não precisa estar vindo aqui classificar, né, vir aqui categorizado, classificar. É mais fácil você já deixar tudo pronto e lá fazer somente a criação das camadas, tá certo? Eu vou logo criar aqui mais algumas e vou pular essa parte do vídeo para que nós possamos aí fazer uma comparação, tá certo? Pronto, pessoal, criei mais algumas tipologias de uso aqui e eu gostaria de mostrar para vocês também a forma como nós podemos aí estar mudando essas cores, né? Ao nosso modo, porque às vezes também as cores aí elas não ficam tão agradáveis, né? Não fica aí uma coisa muito legal de se ver, né? Questão mesmo de comunicação visual em relação às cores. Então nós podemos trocar, né? Fazer a mudança aí de cores, né? Nós podemos vir em cada uma, né? Clicando no símbolo duas vezes. Você pode ver que aparece aqui o campo com relação somente ao comercial, ao tipo de cor do comercial. E é só nós virmos aqui procurar, né, um outro tipo de cor. Podemos vir aqui nesta paleta de cores e mudar aí para a cor que nós queremos. Podemos vir aqui nesse círculo. Nós podemos mexer aqui também e procurar uma cor que aí nós nos interessemos. E é só apertar OK, como vocês viram, e aqui também. Aí vocês podem ver que já mudou de cor, né? Vocês podem fazer isso com cada um, tá certo? Vocês podem ir procurar uma cor que melhor agrade vocês. E quando vocês acharem que já está bom, basta vocês virem aqui, OK. E vocês podem ver que aqueles que nós criamos já estão de acordo com a mudança que nós fizemos, né? Lá no perfil categorizado. Então vocês podem ver aqui o marrom residencial, o amarelo comercial e o rosa institucional. E aí, pessoal, tem muitas outras coisas que nós podemos fazer tão somente com a camada do polígonos, né? Que nós vamos ver aí em outras videoaulas. Por enquanto, nós vamos continuar aqui na questão da tipologia e eu gostaria de também já nesse vídeo falar para vocês da questão da aderência, né? Porque muitas vezes vocês viram ali neste mapa aqui, que eu vou mostrar aqui novamente para vocês, que às vezes numa quadra nós vamos precisar utilizar mais de uma tipologia. E para isso nós precisamos entender que uma camada ela tem que estar ligada exatamente à outra para não ter tanta margem de erros, não é? Como é que nós fazemos isso, né? Com que uma camada ela se ligue direitinho à outra sem essa margem de erro, sem ela ficar separada da outra. Para isso, nós vamos ter que primeiro ligar a nossa aderência. Nós podemos vir aqui em configurações, aí opções de aderência. Aí nós vemos aqui avançado, e vocês podem ver aqui que temos a poligonal, né, que nós criamos a nossa camada poligonal, e nós temos a nossa tipologia de uso. Para a aderência, o que é que nós vamos ligar? Que nós estamos usando a tipologia de uso, não é? Então aí nós apertamos a tolerância. Antes de apertar OK, pessoal, desculpa, nós podemos vir aqui na tolerância, que está 15. Eu não recomendo deixar 15 porque muitas vezes a gente está fazendo uma camada e quando vai criar outra, nós não queremos necessariamente ligar a outra. E se está muito próximo, ele já liga, ele já vai ligar. Então eu recomendo deixar 5, nem 10, porque 10 ainda vai ter muito esse problema. Aí você precisa estar vindo aqui em configurações, aderência e desligar por um momento para poder criar uma camada que na verdade você não gostaria que ligasse com a outra. Então eu recomendo deixar aí a tolerância de 5, tá certo?
porque não é tão complicado para você estar trabalhando, certo? Depois que você colocou, ligou aqui tipologia de uso, adicionou a tolerância, você pode vir aqui e apertar OK. E a aderência ela já está funcionando. Vamos fazer um teste aqui. Vamos aproximar aqui. Eu quero que daqui para cá seja uma zona misto, né? Vamos colocar misto aqui. Então nós vamos criar aqui essa parte como se fosse misto. Clicamos com o botão direito, trocamos aqui e colocamos misto. E apertamos OK. E vocês podem ver, né, que está em concordância com o símbolo. Pronto, misto. E aí eu quero que essa outra parte aqui ela seja residencial, né? Uma parte ela seja só residencial. E aí, se eu não fosse fazer com aderência, isso aqui não ia ligar, né? Eu não ia conseguir fazer uma camada aqui que fosse diretamente junta com esta outra aqui. E se a aderência está ligada, eu consigo fazer isso, né? Basta eu aproximar aqui e vocês podem ver que já o cursor muda, né? A corzinha não fica mais rosa. Então isso é a aderência. Eu posso clicar em cima e vocês podem ver, não é, que está ligada a essa camada, essa linha. E aí eu posso só contornar aqui e eu posso ligar a outra. E aí eu posso apertar com o botão direito e escrever residencial. E aperto OK, dou Enter. E aí se criou a minha outra camada, né, residencial. Metade mista e metade residencial. Acho que essa parte aqui de criação de camadas, vocês já conseguiram entender, né? Esse básico de criação de camadas. Depois nós vamos estar estudando mais com relação a isso, né? Porque tem muitas outras possibilidades que nós podemos fazer, tão só com a criação de camadas poligonais. Mas a videoaula de hoje vai ser basicamente isso, né? Para não ficar tão extenso o vídeo, é basicamente essa criação e a questão da aderência que eu queria mostrar para vocês, tá certo? E antes, uma coisa que eu não tinha dito para vocês também, estava me esquecendo aqui, é que quando nós criamos uma camada, nós podemos vir aqui, né, e clicar no nosso lápis. Aí aparece essa janela aqui que diz: você quer salvar as mudanças para a camada de tipologia de uso? Sim. Você aperta gravar. Pronto. Tudo isso que você criou está salvo, né? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que é bom que vocês deixem o projeto de vocês salvo, né? E fiquem aí direto salvando. Então é bom que vocês venham aqui em projeto, salvar como, e vocês vão salvar o projeto de vocês, né? O documento do projeto. Não é o projeto já concluído, porque aí é só quando nós fizermos aí, tiver toda aquela montagem na prancha, mas é o nosso projeto de desenvolvimento, que vocês precisam deixar salvo. Vocês vão lá, aí vocês podem vir aqui e salvar. Escolha um lugar de destino e simplesmente salvar. Aqui já está salvo, né? Eu não preciso salvar de novo, só para mostrar para vocês. Depois que vocês digitam o nome aí, vocês podem vir aqui salvar, OK, pronto, certo? Porque aí vocês podem ficar trabalhando, né, nesse arquivo e ficar levando aí com vocês, salvar em outros lugares, porque é todo um processo, né, o desenvolvimento desses mapas. Muitas vezes vai ser todo um processo, uma complicação aí muito grande. Então eu vou deixar já pronto aqui toda a tipologia dessas quadras aqui, para que na próxima aula a gente já possa ver outra coisa com relação a isso, tá certo? Sobre a criação de camadas poligonais. Então eu vou deixar aqui tudo já pronto, né? As tipologias de uso dessas outras quadras, para que aí na próxima videoaula nós possamos ver mais, estudar um pouco mais essa questão das camadas poligonais.
tá certo? Então isso é basicamente como nós devemos criar camadas aí em quadras, né? Mas vocês podem perceber aqui que nessas quadras, elas são muito quadradas, né? Nós podemos também criar camadas, como nós estamos falando de polígono, serão polígonos que nós usaremos quando nós quisermos aí fazer uma camada para representar um monólito ou vegetações, né? Porque elas são aí mais poligonais. Então nós podemos criar, né, uma poligonal. Eu vou fazer tudo na mesma camada aqui, né, como vocês podem ver, a mesma camada da tipologia, mas eu poderia criar uma nova camada só para só para poder criar, né, esses elementos ambientais, tá certo? Poderia muito bem vir aqui criar uma nova camada, shapefile, e naquela caixinha de texto eu poderia criar aí um novo título, né? Aspectos ambientais, por exemplo. Então, para nós criarmos aí uma camada representando um monólito ou uma vegetação, basta nós virmos no lápis, depois que vocês criarem essa outra camada, né? E contornar, por exemplo, uma grama, né? E aí vocês vão clicando, contornando, né? Vou fazer aqui bem rápido para vocês verem. Clicamos com o botão direito e aí mudamos para vegetação, né? E aí, como nós criamos uma nova camada, né, com a nova tipologia, vocês podem perceber aqui que não apareceu. Por quê? Porque nós temos que ir lá em propriedades, né, e classificar novamente para que apareça a vegetação. Como já apareceu verde, não precisa mudar, né? Vamos representar a vegetação como se fosse verde. E aí apertamos OK. Vocês podem ver que já apareceu, né, a camada de vegetação. Para nós criarmos aí um monólito, uma pedra, um rio, é a mesma coisa que acontece, tá certo? Vamos ver aqui esse monólito. É só contorná-lo, né, aí com a camada poligonal, clicar com o botão direito e mudar. Monólito, pedra. E aí, mais uma vez, não apareceu a camada, porque ela ainda não está categorizada lá, né? Então, nós vemos aqui de novo, propriedades, categorizamos. E aí, podemos mudar a cor. OK. Pronto. E ela já aparece aqui. Aí eu venho aqui no lápis, depois disso, e aperto gravar para salvar as camadas, as últimas camadas que eu tiver criado, né? Se eu não quero, se por acaso eu quero ver aquilo que está debaixo, né, eu posso vir aqui e desligar a tipologia de uso. E aí some. Se eu ligar novamente, reaparece, tá ok? Do mesmo modo acontece com a imagem, eu posso desligar a imagem, deixar só as camadas, né, a poligonal. Outra coisa que é bastante interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é que nós podemos deixar mais transparentes essas próprias camadas para que nós possamos enxergar alguma coisa daquilo que ela está permeando, daquilo que ela está cobrindo, né? Então nós podemos vir aqui, vocês estão vendo que sumiu, vocês estão vendo que não está aparecendo, basta nós virmos aqui abrir, né, para ver melhor a categorização da tipologia de uso. Tem nesse maisinho. Então, para nós fazermos isso, para nós deixarmos essa transparência, nós podemos vir aqui também em propriedades. E aí, aqui em propriedades, nós vamos vir aqui em transparência. E podemos aumentar a transparência aí, conforme for o nosso agrado. Depois de aumentarmos a transparência, podemos apertar aí OK. E vocês podem ver, né, que ficou aí transparente e é possível enxergar aquilo que a camada ela está cobrindo, né? Isso às vezes vai ser muito interessante de se fazer.
Então, pessoal, para essa videoaula era basicamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, pessoal, eu espero que vocês possam ter compreendido, né, aquilo que eu quis passar hoje. Então, pessoal, eu espero que vocês possam ter compreendido aquilo que eu tentei passar hoje, né? Como eu não tenho muita experiência com relação a gravar vídeos, é comum que eu trave um pouco na hora de estar falando. Mas eu espero que mesmo assim tenha dado para entender aquilo que eu quis passar para vocês hoje.